Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a vocês, sejam todos bem-vindos. Olá Ademir, Paulo, Vitória, Flávio, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse início de uma nova série aí de lives que nós estaremos fazendo aqui na BIM Experts. Essa é a primeira de muitas que nós vamos realizar todas as quintas-feiras. E essa live, a propósito, ela está ficando gravada aqui para o pessoal que, claro, tem um horário um pouco incompatível. E nessa primeira live de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre algumas novas oportunidades que vão aparecer aí nas próximas semanas, em termos de conteúdos que vamos estar trabalhando. Vamos responder algumas perguntas que já foram enviadas aqui pelo pessoal, tá? E também vamos falar um pouquinho sobre como é que isso tudo vai funcionar, inclusive quem vai ser o nosso co-host, ou a nossa co-host aqui, né, nessas lives. E ao final dessa live eu queria falar um pouco sobre algumas dúvidas sobre implementação BIM, tá? O Alexander já está aí também, o Paulo, o João Moura, Marlon, então sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu queria pedir, quem me mandou mensagem, o Alexander mandou algumas perguntas para mim, se puder mandar por aqui, Alexander, eu agradeço porque não dá para acessar meu WhatsApp aqui, né? Já que eu estou fazendo essa transmissão. E além de batendo esse papo com vocês, eu gostaria também de falar algumas informações sobre a própria BIM Experts, porque nós temos muitos novos seguidores, a gente passou por algumas reestruturações, e eu queria compartilhar exatamente com a comunidade o que é que a gente faz e o que é que esse nosso grupo aqui do outro lado da telinha está trabalhando no dia a dia. Então, basicamente, a BIM Experts, para quem não conhece, ela é uma empresa, tá, de treinamento. Eu sou o fundador, meu nome é Arthur Bessoni, e nós ajudamos arquitetos e engenheiros a implementar e vender serviços BIM através de diversas plataformas e canais. A gente tem cursos mais específicos, como o BIM AV, por exemplo. Nós temos muitos materiais gratuitos, inclusive a gente disponibilizou muitos desses materiais recentemente no nosso YouTube. Para quem não viu, tivemos aí o nosso desafio 100 dias, tivemos aí todas as nossas semanas BIM Experts que foram publicadas no nosso YouTube. E as semanas BIM Experts, foram 6, né? Nós fizemos aí esses eventos nos últimos anos, eu até listei aqui, porque foram todas. Quem participou da semana BIM Experts, dá um alô por aí, mas a gente teve a primeira semana BIM Experts com o tema BIM para pequenas construções. Nós tivemos a semana de orçamento de obras e implementação BIM, arquitetura e BIM, o que mudou, novas tecnologias aplicadas à infraestrutura e obras públicas, a engenharia estrutural e o BIM, e trabalho remoto, né? Que foi uma série aí que nós criamos exatamente para esse novo período de pandemia, porque eu acredito que ninguém esse ano conseguiu fazer um planejamento bem feito, né? Não sei aí qual foi a expectativa de vocês para o ano, mas quem imaginaria que esse ano ia ser essa bagunça que está sendo? E aí no início do ano a gente fez essa nossa live, essa série de lives, né, da nossa sexta semana BIM Experts, como uma forma até de ajudar alguns profissionais trazendo conceitos sobre como melhorar esse seu trabalho remoto. Inclusive tivemos até a esposa do Diego, né, psicóloga, falando um pouco aí como melhorar a ansiedade, como trabalhar com esses contextos, tá? Algumas perguntas bem legais do Alexander. Como avaliar e validar a qualificação de um parceiro de projeto que aplica os usos do BIM? Existem indicadores de resultados para avaliação de implementação BIM? Quais seriam? Tivemos uma pergunta da Michelle também, que eu lembro aqui agora, que ela perguntou como é que a gente consegue avaliar um arquivo IFC em termos da... Desculpa, caiu um fone aqui. Arquivos IFC em termos ali da nossa análise, né, para saber a qualidade daquele arquivo IFC mesmo. E aí a gente vai estar respondendo essas perguntas, inclusive as outras que estão sendo enviadas por aqui durante essa live, tá? Teve uma pergunta aqui, quando vai ter novamente outro BIM AV? Paulo, a gente está fazendo essa análise provavelmente em outubro, tá? Mas a gente tá com o nosso cronograma aqui bem apertado, então vai depender de muitas coisas que vão acontecer esse ano. Esperamos que em outubro a gente tenha novas turmas. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre essa nova série de lives, eu estava conversando com uma pessoa, né, que vai ser meu co-host ou a minha co-host, vamos descobrir hoje aqui nessa live, sobre tudo que a BIM Expert já fez e qual é a nossa missão. Nossa missão é difundir o BIM no Brasil, tá? Inclusive, se você aí do outro lado da telinha tem alguma ideia, tem alguma sugestão sobre como fazer isso também, entre em contato conosco, porque essa é a nossa missão, isso é o que nos move.
Então a gente pode chegar a fazer alguns trabalhos em conjunto, quem sabe, para levantar essa bandeira no Brasil e disseminar a metodologia de informação da construção por aqui. E eu estava conversando com essa pessoa, né, sobre exatamente essa perda de momentum. Chegou aí o Covid, chegou uma série de novas mudanças aí esse ano, e acabou que a gente, pelos nossos compromissos profissionais, para quem não sabe, eu também sou CEO aqui de uma empresa na Austrália, o Shadmate, e aí acabou que a gente teve uma limitação de tempo muito complicada para a própria Beam Experts, até por conta do fuso horário, né? Os alunos aí sabem, aqui no fuso horário da gente, é uma loucura. Aqui são 6h40 da manhã, tá? Na Austrália. No Brasil aí, 6h09, né? Da noite. Então acabou que a gente teve muita dificuldade em fazer esse conteúdo mais ao vivo com vocês, que a gente costumava fazer muito antes. Então a gente falou, vamos tentar fazer uma live pelo menos nas quintas-feiras, porque eu acho que é um momento legal, um período que eu posso aqui na Austrália, e a gente pode bater esse papo. E claro, essa é a primeira de muitas, a gente vai estar mandando para nossa lista de e-mails aí quais serão os temas das próximas lives, como é que vai funcionar. A gente vai convidar alguns profissionais aqui para bater um papo conosco, tá? Então, se você também tem interesse, manda mensagem pra gente. Eu até peço desculpa para o pessoal da nossa lista, porque eu mandei um e-mail convidando a participar e o pessoal achava que eu estava convidando para participar aqui com a tela, né? E aí eu recebi um monte de mensagem. Pessoal, desculpa pelo mal entendido, tá? Eu estava convidando realmente para participar aqui desse bate-papo. E aí eu queria só deixar essa retificação. Então, várias pessoas aqui entrando, né? Olá, vocês pensam em realizar parcerias com iniciativas governamentais, como a plataforma BIM-BR, a Biblioteca Nacional BIM? Pode ser, tá? Pode ser. Existem outras prioridades, mas a gente nunca sabe, né? Então, vamos lá, tá, pessoal? Vamos começar a falar um pouquinho aqui de conteúdo, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses próximos passos. Essas nossas lives a gente vai falar sobre implementação BIM, a gente vai falar sobre vendas de serviços BIM também, notícias gerais com relação à metodologia de informação da construção, insights, a gente vai trazer alguns temas sobre empreendedorismo, sobre marca pessoal e temas relacionados à área, como expandir o seu conhecimento sobre o tema, ou como iniciar no BIM, se você está começando agora também, e principalmente como fazer essa implementação. Na BIM Experts a gente foca mais nesses processos da parte gerencial e estratégico, tá? A parte mais operacional, por exemplo, ferramenta em Revit especificamente, existem outros canais que talvez sejam mais interessantes, já que a gente foca mais nessa parte estratégica. Então tem até o pessoal do Revit já dando um alô por aqui, né? Então beijão pra vocês, pessoal. Revit na prática tá por aí também, então sigam, tá? Que com certeza vai ser uma opção legal. O Luiz perguntou, fazer workshops pelo Brasil não é válido? Luiz, pode ser para a nossa equipe do Brasil. Para mim, infelizmente, é difícil, né? Até por conta da dificuldade de ir ao Brasil. Entretanto, esses eventos online, a gente está sempre aí, né? Participando. Como a gente fez as Semanas BIM Experts, irão vir muitas outras por aí, tá? Então, pessoal, sobre os nossos conteúdos, tá? Eu queria só compartilhar com vocês. A gente acabou de publicar um novo podcast agora, com a equipe do Hey Henry, que foram alguns alunos do BIM-AV, a Fernanda, o Maurício e a Larissa, que eles participaram do evento, o AEC Hackathon, e eles receberam uma premiação. Foi um evento muito legal, a gente ficou super orgulhoso e a gente fez um podcast com eles para entender o que é que fez esse sucesso deles acontecer lá fora. Então foi um evento todo em inglês, eles participaram e mandaram muito bem, tá? Pessoal, só um momento, deixa eu só baixar aqui o volume. Voltei. Então, o que acontece? Eles participaram desse evento e foi um evento muito legal, então já está disponível no nosso podcast. Temos aí conteúdos nas nossas redes sociais, que é o primeiro nível de conteúdo da BIM Experts, tá? A gente compartilha conteúdo de forma gratuita nas redes sociais. Para quem quiser um pouco mais de intensidade, coisas um pouco mais específicas, nós temos 2 canais legais. Temos o Tele, que eu não posso falar o nome inteiro aqui, porque senão a live não vai aparecer para ninguém. O Instagram já corta. Mas lá no Tele, a gente consegue compartilhar um pouco de material do nosso dia a dia, alguns insights, principalmente relacionados à parte de empreendedorismo, à parte de venda de serviços BIM. Então, se vocês têm interesse, entra no nosso site ou até no nosso link aqui da bio do Instagram, que tem um linkzinho lá para vocês entrarem nesse nosso grupo do Tele e serem parte aí dessa nossa comunidade, né? BIM Experts. E o terceiro nível de conteúdo são os nossos cursos, onde a gente, junto com os nossos alunos, que já tem vários por aqui, tá? Um abraço aí para todos os alunos do BIM-AV que estão por aqui. A gente tem um trabalho aí mais intenso, né? De apresentações, simulações e uma conversa mais personalizada. Então,
Tem muito conteúdo gratuito para vocês. Todas as semanas BIM Expert, gente, é muito conteúdo, é muito conteúdo. Todas as semanas BIM Expert estão no nosso YouTube, tá? Temporariamente, então aproveitem, tem muito material bom lá. Se você está começando na área, se quer se especializar, tem muita coisa para vocês, muita mesmo. Então, busquem esses materiais que eu tenho certeza que vai fazer algum impacto legal aí na vida de vocês. Então, eu queria já começar a responder algumas perguntas aqui, falar um pouquinho sobre o que eu falei que discutir, que são os 3 tipos de treinamentos que a gente tem em implementação BIM. Se vocês já ouviram falar sobre implementação BIM, provavelmente vem na mente, né? Treinamento em Revit, né? Quem nunca, né? Inclusive, a gente recebe vários contatos dizendo assim, Arthur, eu queria fazer uma implementação aqui BIM na minha empresa, você faz treinamento em Revit? Quem nunca? Falem aqui, já aconteceu isso com vocês? Ou vocês já se depararam com isso por aí? É muito natural isso acontecer, tá? Porque o que acontece é que o Autodesk, de forma geral, tem um marketing muito forte no Brasil, tá? Ela era pioneira com o AutoCAD, e depois que veio essa história de BIM, a Autodesk ficou numa posição muito fácil, né? Para jogar o Revit e aí mostrar que isso era a solução disponível. Só que não é a única solução disponível no mercado. A gente tem várias outras soluções. Inclusive, se você é uma construtora, por exemplo, por que não aprender Synchro? Por que não implementar Navisworks? Por que não implementar o Solibri no lugar do Revit, né? Então, assim, o Revit, ele é um foco específico para a parte de design autoral. Se você é uma construtora, talvez não seja a melhor opção. Então, não necessariamente a implementação BIM ela vai envolver um treinamento relacionado a Revit, tá? E aí, quais os tipos de treinamento existem, então, Arthur, em uma implementação BIM? E são basicamente 3 treinamentos. Alguém aqui saberia dizer, alguém aqui chutaria quais são esses tipos de treinamentos diferentes? Ó, o Paulo Vilarinho está dizendo aqui, muito bom o conteúdo do Tele. Obrigado, Paulo. Tá, um abraço para você. O Ademir falou que travou, mas deve estar de volta aí. Nossa comunidade BIM, exatamente. Falaram aqui, ó, viva o Revit. Várias mensagens legais. Fanboys, né? Que legal. Ó, o Maurício já tá começando certo aí, né? Operacional, tem mais 2. Gerencial, boa. Falta mais um. Boa noite, Paulo Veloso. Vou complementar o que o Maurício começou aqui, tá? Operacional, gerencial e estratégico, tá, pessoal? É aquela pirâmide, né? Nós temos uma pirâmide ali, basicamente em todas as empresas, que existem bases, né? Se você é um profissional mais operacional, ou seja, que coloca a mão na massa e faz as coisas acontecer, você geralmente está naquela camada ali operacional. E aí, acima do operacional, a gente vai ter ali a equipe gerencial. Geralmente tá os BIM managers, por exemplo, tá os gestores de projeto, que é o pessoal que vai coordenar ali o direcionamento de projetos específicos e gerenciar toda a equipe. Então, o pessoal da parte gerencial vai gerenciar o pessoal do operacional. E acima do gerencial, a gente vai ter o estratégico, que geralmente são os diretores, são os CEOs, são os CTOs. É o pessoal que dá a direção, que fala, olha, nós temos uma visão, uma missão na nossa empresa, na nossa organização, e esse é o caminho a ser tomado. E aí, com base nessa definição, tá? É feito aí essa criação de KPIs, ou seja, de indicadores, que foi até uma das perguntas do Alexander aqui, né? Quais indicadores aí na implementação BIM? E aí, com base nisso, esse pessoal da estratégia vai definir a orientação, que os gestores vão definir os planos e os processos para que a equipe operacional trabalhe bem. E aí, trazendo para o nosso mercado, né? Quem é que seriam cada uma dessas camadas? Você vai fazer a implementação BIM. E aí, eu sempre gosto de simplificar ao máximo as coisas, porque a gente vê muito por aí BIM mandates, protocolos BIM, a gente começa a estudar muita coisa, por exemplo, de implementação do Reino Unido, que eu considero uma fonte muito boa, né, os conteúdos de implementação do Reino Unido, só que são coisas muito complexas, e quando a gente analisa o nosso mercado brasileiro e a maioria das empresas que você pode estar prestando serviços, a gente vai analisar que muitas dessas empresas são empresas menores, são empresas pequenas, onde o próprio dono é o cara que faz a parte estratégica, administrativa, gerencial, operacional, ele é uma pessoa só na empresa. Então, o que é que acontece? Você vai ter que fazer uma apresentação, uma forma de treinamento para aquela empresa envolvendo tudo. Só que para empresas médias, você já vai ter que quebrar isso aí, porque o cara que está lá fazendo modelagem Revit, não necessariamente é a pessoa que toma decisão com relação à gestão de arquivos, a trocas de informação. Então, você vai ter que fazer um treinamento gerencial. E por último, antes de, na verdade, não por último, primeiro, mas assim, pensando na sequência que eu venho falando aqui, né? O último passo que faltou foi falar sobre a parte estratégica.
que é onde você tem que vender pra caramba. E quando eu falo vender, Arthur, eu tô falando de vender o que? A ideia. Você tem que vender bem o seu peixe, porque na implementação a gente tá vendendo o tempo inteiro. Você está vendendo ali uma troca de processo, que é algo desconfortante para quem está trabalhando no dia a dia. Imagina você chegar num órgão público, daqueles mais tradicionais, que todo mundo tá ali mais de boa, jogando paciência, e você diz, pessoal, a gente vai fazer uma implementação BIM aqui. A galera, beleza. Tipo, vou ter que fazer treinamento. Então o pessoal já fica meio assim, né? É claro, pessoal, não tô generalizando aqui, tô falando um caso bem específico. E aí o que é que acontece? Se você for fazer esse treinamento sem vender a ideia, o porquê você está fazendo aquilo, não vai funcionar. E aí vai acontecer aquela frustração que a maioria das implementações tem, que é exatamente de você chegar numa empresa, o pessoal não quer fazer a implementação e você está lá contratado para fazer um treinamento. E aí fica todo mundo com raiva de você no treinamento, tem um ou outro que pode se interessar pelo conteúdo, mas a maioria não vai implementar aquilo de jeito nenhum. Então você vai estar perdendo tempo e você vai estar perdendo dinheiro. Então o que precisa ser feito é vender a ideia muito bem, primeiro, para quem toma decisão. E quem é que toma decisão? É o pessoal estratégico. É o pessoal que faz o planejamento e diz, olha, essa implementação BIM vai me custar 100 mil reais, pela avaliação que eu fiz aqui de retorno de investimento, esse dinheiro vai retornar para mim em 6 meses e a partir disso eu vou começar a receber dinheiro porque a produtividade da minha equipe vai aumentar. Então, esse tipo de avaliação é do tomador de decisão, que é geralmente quem movimenta o dinheiro na empresa. Então, é para ele que você tem que vender primeiro. Ou seja, você tem que fazer um treinamento específico para a equipe estratégica para mostrar para ele os benefícios do BIM. Não as características, não é as vantagens, porque ele não está nem um pouco se interessando por isso. É exatamente quais os benefícios daquela metodologia e o que é que vai fazer um impacto realmente para a organização que ele está representando. Você fez a sua primeira venda, você fez ali a primeira venda de ideia, aí você parte para a parte de gestão e por último você chega na parte operacional. O que é que geralmente é feito, tá? O pessoal ataca direto a equipe operacional, ou seja, vamos fazer um treinamento de Revit, e aí ele já quer fazer um treinamento de software específico. Só que não é feita essa mudança de mindset, essa mudança cultural para a equipe gerencial e a equipe estratégica. E aí, no final das contas, o que é que acontece? Fica, geralmente, o estagiário, que é uma pessoa que naturalmente tem mais facilidade com ferramentas BIM, ele vai ficar ali super empolgado, querendo implementar, e o pessoal de cima não tem a mínima ideia de como é que tudo funciona, não sabe quais são os usos do BIM, não sabe como é que a empresa pode beneficiar com aquilo, e acaba bloqueando muito do desenvolvimento que o estagiário é que está fazendo. Inclusive, quem foi estagiário aqui, parabéns para vocês, né? Estagiário, eu acho que é a figura mais importante na organização, porque todo mundo vai jogando a decisão para baixo, né? O cara tem que tomar uma decisão, joga para o gestor joga para o subordinado joga para, sei lá, um arquiteto júnior, e aí o arquiteto júnior manda aquilo para o estagiário. Ou seja, a pessoa que tem menos capacidade para fazer uma coisa na empresa é quem realmente executa. Então, não sei se acontece assim também nas empresas que vocês estão por aí, mas é algo um pouco que natural. Então, pensando nessas três diferentes tipos de treinamento BIM, tá? Que a gente falou por aqui, nós temos, repetindo, o operacional, que é a base da pirâmide, ou seja, treinamento focado na parte de software, treinamento mais operacional. É aí onde você vai focar em treinamento de Revit, onde você vai focar em implementação de Navisworks, onde você vai ensinar o pessoal como usar o BIM 360, coisas dessa natureza. Depois você está treinando ali o operacional, vem o treinamento gerencial, que aí você vai trabalhar muito bem como é que funciona o fluxo de processo da empresa, você vai fazer treinamentos ali em como é que a gestão de informação deve rodar. Se você está trabalhando com Common Data Environment, uma definição aqui que a gente pode ir discutindo em outras lives, tá? O Common Data Environment, que é um dos requisitos para o BIM nível 2 do Reino Unido, e inclusive eu acho que qualquer empresa deveria utilizar um Common Data Environment, não porque é uma exigência, mas porque traz muito retorno de investimento para seu negócio, tá? Então você vai ter que treinar mais a equipe gerencial, que é quem vai estar fazendo essa tomada de definições. E aí tem o treinamento estratégico, que como eu falei, é um dos primeiros. E aí tem que ser um treinamento mais corporativo. Você não vai estar falando de Revit, você não vai estar falando de Navisworks. Você vai estar falando quais os benefícios que cada um daqueles fluxos de trabalho vai trazer para a organização deles. Então notem que são treinamentos totalmente diferentes, para públicos totalmente diferentes, com conteúdos totalmente diferentes. E aí como é que você se capacita para fazer um treinamento gerencial ou treinamento estratégico se você não sabe como aquilo funciona? É difícil. Então por isso que geralmente a figura do BIM Manager, ela está relacionada não apenas ao conhecimento de um software específico, mas muito do conhecimento de pessoas, do conhecimento de empresas, do conhecimento de negócios. Por quê? Porque você vai estar fazendo a gestão de uma metodologia e você vai estar implementando isso e vendendo aquela ideia para profissionais totalmente diferentes, tá bom?
Então o Paulo falou, eu defino meus objetivos e depois saberei quais serão meus usos do BIM. É isso? Exatamente, Paulo. Isso aqui, quando a gente fala do BEP, do Plano de Execução BIM, né, que é um documento que deveria ser criado para todo o projeto envolvendo o BIM, que nada mais é do que uma definição ali daquele 5W2H, né? Ou seja, quem, quando, onde, por quê, como. Ou seja, como é que tudo vai acontecer e quem é o responsável por cada uma dessas etapas, tá? Então, no nosso BEP, quando a gente desenvolve isso, que é um plano de execução mesmo do BIM, a gente define exatamente quais os nossos objetivos finais para aquele projeto específico. Não é para a empresa, tá? O BEP ele é específico de projeto. Então, eu vou construir um novo hospital. Vamos trazer o exemplo aqui do hospital lá, que a Kézia, junto com a equipe de profissionais, estava fazendo a modelagem, né? Vamos fazer um hospital. Qual é o objetivo daquele projeto? Aí a gente vai entender o que é que são os requerimentos daquele projeto para então a gente definir o nosso plano de execução BIM, onde a gente vai analisar primeiro o final, ou seja, para que aquilo vai ser utilizado? Será que eu vou utilizar esse meu hospital para gestão de ativos? Ou seja, após a construção daquele hospital, será que eu vou utilizar aquele modelo de alguma forma para manter aquele hospital, para a equipe de manutenção? Provavelmente sim, né? Se não, tem alguma coisa errada, mas geralmente você vai utilizar aquele modelo para alguma coisa no final. Então, o que é necessário no final desse projeto para que aquele modelo seja utilizado? Então, a gente começando com o fim em mente, a gente consegue definir muito bem quais aqueles usos do BIM eu vou trabalhar. Usos do BIM que os alunos do BIM AV conhecem muito bem, porque a gente define lá naqueles 4 módulos, né? Só recapitulando aqui para lembrarem, que são usos do BIM na fase de planejamento, na fase de design, na fase de construção e na fase de operação. Então você vai pegar cada um desses usos do BIM e dizer, olha, eu vou utilizar esse e esse para esse projeto. E aí, com base nisso, você vai definir aí quais são os seus requerimentos de projeto, de modelagem, para que você atinja aquele fim em mente que você tem, tá bom? A Reft na prática, bora marcar uma live, Arthur? Vamos marcar uma live, né? Só manda mensagem para mim, o problema é meu horário, tá, pessoal? Porque aqui na Austrália é bem complicado. Já eu tenho que começar a trabalhar aqui, então fica bem complicado a gente marcar alguma coisa em horário comercial no Brasil, mas a gente dá um jeito, tá? A Cláudia, tô assistindo de Curitiba, beijão para Curitiba, uma cidade que eu adoro também. Então é isso, pessoal. Eu queria responder aqui algumas perguntas específicas do Alexander, tá? E começar aqui eu tenho uma dúvida, tá? Vou começar pela da Michelle, na verdade, tá, Alexander? E aí eu chego na tua, porque a tua é uma pergunta muito legal. A da Michelle foi o seguinte, como é que eu faço para validar os IFCs de softwares que não conversam entre si? Tipo Reft e KBuilder, tá? Inclusive, Autodesk, a gente sabe que tem alguns problemas com IFC. Na verdade, eu particularmente não gosto tanto de IFC. É ótimo para OpenBIM, tá? Mas se você conseguir fazer um trabalho direto sem utilizar IFC, é melhor, tá? Porque o IFC, apesar de ser assim, a melhor opção de forma geral, ela é uma opção geral. E tudo que é geral, ou seja, tudo que é generalista, perde um pouco na especificidade. Então, se você for trabalhar, por exemplo, com TQS e Reft, cara, tenta não exportar IFC, tá? Vai direto para o plugin do TQS lá, que ele faz uma conversão de materiais muito melhor do que o próprio IFC. O IFC não tem como prever tudo que todos os softwares de arquitetura, engenharia e construção estão criando. Então, assim, tá melhorando com o tempo, mas ainda é uma solução que vai trazer ali muitos problemas, tá bom? Então, tenta não utilizar IFC, mas se você for utilizar IFC, tá? Que é o caso da grande maioria, o que é que acontece? Tem um plugin, meu Deus, eu esqueci agora o nome, mas tem uma ferramenta, eu posso mandar para você, Michelle, que o que é que essa ferramenta faz? Ela pega um arquivo IFC e ela cria uma planilha do Excel com todos os atributos do IFC. Então, a sua pergunta foi exatamente, como é que eu faço para validar o IFC de softwares que não conversam entre si? Você pode utilizar essa planilha, porque é muito mais fácil você pegar essa planilha e ver quais os parâmetros estão ali corretos do que você ficar analisando modelo por modelo, clicando em cada um dos membros. E aí, qual é um exemplo simples de problema de IFC que pode acontecer, tá? Vamos dizer que você tem uma parede ali com algumas camadas e você tem um friso. Um friso na parede, tá? Às vezes esse friso, ele vem modelado como slab. O que é um slab? Pronto, agora faltou a palavra em português. Slab, me ajudem aí. Slab é um piso, tá? Um piso. Uma laje, tá? Uma laje, desculpa. Então o friso na parede tá como uma laje. Por alguma razão, um dos softwares BIM que foi criado aquilo ali veio com aquilo errado. Isso é muito comum. O Reft faz vários itens que são um pouco bagunçados quando você exporta IFC também. E aí aquilo pode dar problema lá na frente, porque lá na frente vamos dizer que você vai exportar uma planilha COBE, que é uma planilha ali para operação de empreendimentos que é exigida pelo Reino Unido, por exemplo. Você vai exportar uma planilha COBE, vai sair coisa errada por ali. Então, a pergunta dela é exatamente como é que eu consigo validar
os meus materiais ou projetos IFC sem ter que estar clicando em elemento por elemento. Porque imagina você ter ali um projeto com, vamos dizer aqui, 10 mil metros quadrados. E aí você vai abrir aquele IFC e você vai ficar clicando em elemento por elemento para validar o que é que tem ali? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Então o que você pode fazer é utilizar esse aplicativo. Eu não lembro o nome agora, eu tenho isso anotado em algum lugar, tá? Eu já utilizei. Mas aqui, ó, IFC File Analyzer, que é de um site do governo americano, tá? Eu posso mandar isso aqui depois e publicar aqui no nossos stories, tá? O IFC File Analyzer, ele faz exatamente isso. Ele exporta aquele IFC em formato de planilha e você consegue filtrar ali pela informação que você busca para validação, porque você nunca vai validar tudo do IFC, tá? Você vai validar realmente o que importa, como eu falei, de acordo com os usos do BIM. E aí você vai conseguir facilmente ver ali através de filtros no Excel, quem trabalha com Excel sabe muito bem como é que você trabalha com filtros, a informação que está correta ou não. E aí você consegue analisar isso de uma forma melhor. Mais fácil do que você ficar analisando o modelo tridimensional. O modelo tridimensional ele é muito bom para você analisar a geometria, né? Para ver o que é que está bagunçado ali. Às vezes você exporta uma planta no IFC e aquela planta vira uma loucura lá na exportação final. E aí você consegue facilmente identificar. Opa, voltei, caiu. Mas a informação do arquivo IFC é melhor você trabalhar com ela em forma de planilha, porque você vai conseguir trabalhar isso de uma forma bem melhor. Então fica essa informação aí para a Michelle, tá? E aí vamos falar um pouquinho aqui agora, o pessoal da Alginha aí, um abraço para todos vocês, Lucas Sodré, Fábio Pojo. O Fábio perguntou, inclusive, essa live vai ficar gravada? Vai, tá, Fábio? Vou deixar ela gravada por aqui para vocês. Então, continuando aqui, falando um pouquinho sobre as perguntas do Alexander, tá? Existem indicadores de resultados para avaliação de implementação BIM? E quais seriam? Gente, essa é uma pergunta, cara, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer uma live só para falar sobre isso, tá, Alexander? Porque o que é que acontece, tá? Muitos dos benefícios da modelagem de informação da construção, eles são benefícios intangíveis. Concordam? O que é que eu quero dizer com intangível? Quando eu falo intangível, são benefícios difíceis de serem mensurados. Existem alguns indicadores, KPIs, como a gente pode chamar, que podem ser, sim, utilizados para facilitar esse trabalho. E se você for vender BIM para um executivo, como você já sabe, a gente fez até aquela simulação lá no BIM AV, né, para comercialização do produto para um investidor. O investidor ele não quer saber, tipo, se o Revit é bonito, se é melhor arquicado o Revit, ele não está nem um pouco interessado nisso. Ele quer saber o seguinte: qual é o meu retorno de investimento, ROI? Ou seja, quanto é que eu vou te pagar agora e quanto é que eu vou receber no curto, médio e longo prazo? É isso que o cara quer saber. E aí, por isso, provavelmente, a tua pergunta, né? Que tipos de indicadores podem ser feitos? Só que o problema da metodologia BIM é porque, como muitos dos problemas que nós resolvemos são problemas relacionados a processos e comunicação, isso é intangível. Como é que eu chego na empresa e digo, olha, a comunicação da minha empresa aumentou 345%? Melhorou, na verdade, 345%. Aumentar você consegue se você utiliza um programa para fazer a comunicação, mas é muito difícil. Então é muito difícil você mensurar isso. E esse é um dos principais problemas que nós temos em implementação. Se alguém aqui souber uma resposta boa para isso, compartilha. Porque todo implementador BIM, todo BIM Manager tem essa dificuldade de certa forma. Porque é muito difícil você vender aquele produto que você implementou após a sua implementação. Por exemplo, eu fiz uma implementação, melhorou tantos por cento a comunicação. Gente, isso é muito intangível, é muito difícil mensurar isso. O que é que você pode mensurar e pode te dar métricas para que você consiga ter uma melhor venda, por exemplo, desse material futuramente como um portfólio, ou até para a própria equipe do board lá que te contratou para implementar BIM, dizer, olha, a gente conseguiu sair do ponto A e chegar no ponto B. Você pode estar falando sobre retorno de investimento, e como eu falei, isso aqui vai ser de certa forma intangível, mas você consegue mensurar. Então você consegue analisar um dos pontos principais, se for um escritório de arquitetura, por exemplo, tá? Claro que cada tipo de implementação vai variar esses KPIs, mas um escritório de arquitetura, quanto tempo por metro quadrado, tá? Claro que isso também pode ser subjetivo, mas é uma validação legal. Quanto tempo por metro quadrado é gasto pela minha equipe de projeto para cada projeto específico que nós temos dentro da empresa? Aí outra pergunta, mas como é que você faz essa mensuração? Eu utilizo um aplicativo chamado WorkSnaps, tá? Eu vou até colocar aqui, WorkSnaps. Como é que funciona o WorkSnaps, tá? Você vai compartilhar isso com a sua equipe e aí
cada projeto que você começar, você dá um play lá. E aí, ele não é específico, não é um plugin para Raft, tá, pessoal? Ele é um aplicativo para o seu computador mesmo. Então, você consegue compartilhar isso aí e fazer o tracking de qualquer atividade que você está fazendo, não só de modelagem. Então, no WorkSnaps, você bota lá, eu estou trabalhando no projeto Casa 1. E aí ele vai ficar contando seu tempo, quando você terminar, você dá um pause lá para saber, ou então você muda de projeto. Então, ao final do mês, isso é muito bom para a equipe gerencial, porque ao final do mês você tem ali informação para você fazer a sua tomada de decisão. Então, com os WorkSnaps, você consegue mensurar quanto a sua equipe está dedicando para cada tipo de projeto. E ao final de um ano, ao final de um mês, 6 meses, enfim, seja lá qual for o seu período aí, você consegue avaliar, nossa, quanto é que eu economizei aqui, ou então quanto tempo eu gastei nesse projeto específico. E aí você pode se surpreender. Projetos que você imaginava que gastava 20 horas, no final das contas você gastava 70. Pode acontecer isso, tá? Então, isso ajuda, é um indicador, só que é um indicador pós-implementação BIM. E aí como é que você faz isso, Alexander? Para fazer esse comparativo com antes. Se antes a empresa não sabia nem o que ela estava fazendo. E esse é um dos principais problemas que eu volto a falar de implementação. As empresas geralmente não têm fluxos de trabalho definidos, não têm ali métricas bem definidas. Então, após a implementação, você vai ter uma métrica muito boa que você consegue dizer, olha, esse é o tempo que a gente está gastando, mas como é que eu comparo isso com antes? E aí por isso que a gente fala que é muito intangível. Por quê? Porque falta essa gestão na maioria das empresas do Brasil. Não só do Brasil, mas aqui no exterior também. Então aqui na Austrália, eu fiz a implementação para a Blackbird Industries. Nessa implementação, eu não tinha como saber quanto tempo o pessoal levava antes. Mas, depois do momento que eu entrei na empresa, eu comecei a fazer uma análise de quanto tempo eles demoravam na produção daqueles projetos, porque a gente implementou um aplicativo, e depois da implementação a gente conseguiu fazer outra análise. E a gente comparou. Só que é um comparativo, como eu falo, relativo, não é absoluto, tá? E aí, quando a gente comparou, a gente viu que a gente estava gastando muito tempo para fazer um tipo de projeto que não estava dando o retorno de investimento que a empresa queria. Então isso ajudou a equipe estratégica, ou seja, os diretores, os CEOs, a tomar uma decisão e dizer, olha, vamos parar de fazer esse tipo de projeto, porque não está dando o dinheiro que a gente quer. Então olha só, isso pode ajudar o board. Então é um dos indicadores que você pode estar utilizando, tá? É exatamente o tempo gasto por projeto em termos de metro quadrado, antes ou depois. E aí, claro, isso vai variar, né? Fazer uma casa por metro quadrado é totalmente diferente de fazer um shopping center. Mas aí por isso que você precisa dessas categorias. Outros índices que você pode avaliar. Número de serviços prestados. Mais uma vez, é intangível. Por quê? Vamos supor que você começou a fazer aquela implementação num período de baixa, e aí o mercado aqueceu. E aí você conseguiu fechar muito mais projeto depois. Como é que você consegue avaliar quais daqueles processos foram fechados por conta do BIM ou não? Então tá vendo que é muito complexo esse tipo de análise de KPIs para esse tipo de processo de implementação? Então, é uma área, inclusive, o pessoal da academia aí, que, assim, precisa de muita pesquisa, tá? Então, se tiver alguém aqui da área de academia e já souber alguma pesquisa que foi desenvolvida, compartilha aqui com a nossa comunidade, porque isso é importante. Então, o número de serviços fechados, a taxa de fechamento desses novos negócios, o retorno de investimento, tudo isso podem ser KPIs, ou seja, indicadores que podem ajudar nessa implementação BIM. E, para mim, um dos principais, para a implementação especificamente, é exatamente aquele benchmark, né? Ou seja, benchmark é um modelo onde a gente vai avaliar pessoas, processos, políticas e tecnologia, ou seja, aqueles pilares do BIM de acordo com o Bilal Sucar. Então, se você faz uma avaliação antes da implementação em cada um desses pontos e você tem ali um score, ou seja, um placar, né? Ali, uma nota para cada uma dessas atividades, você consegue facilmente, após a implementação, fazer aquela mesma análise e ver o que é que melhorou dentro da empresa. Só isso pode ser bem objetivo, bem específico. Entretanto, aqueles outros indicadores mais relacionados a tempo, gasto em cada projeto, ou então o número de produtos, número de serviços que a sua empresa está fechando, eles podem variar bastante, porque não depende apenas do seu trabalho como implementador naquela empresa. Depende de diversos fatores do mercado, depende de diversas flutuações que podem acontecer por ali, tá bom? Então fica essa dica aí para você, tá, Alexander, para tentar pensar nesse benchmark dos principais pilares do BIM. A gente fala isso lá nas próximas aulas que estão sendo liberadas essa semana. Mas como você avaliar políticas, processos, tecnologia e... faltou o quê? Políticas, pessoas, processos e tecnologia.
Segunda pergunta do Alexander é como avaliar e validar a qualificação de um parceiro de projeto que aplica o uso do BIM? Eu imagino que o contexto dessa pergunta aqui seja com relação a uma implementação que você está fazendo. E lembrando, pessoal, implementação raramente você vai fazer sozinho, tá? Por isso que a gente está compartilhando conhecimento, por isso que a gente está nessa nossa comunidade, por isso que a gente tem a comunidade BIM Experts, que é exatamente com o objetivo da gente conhecer profissionais que trabalham em áreas paralelas. Porque você nunca vai conseguir fazer tudo sozinho. Eu tenho especialização em uma área específica que eu trabalho, muito na parte de gestão, na parte de marketing, na parte de implementação BIM. Só que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre, por exemplo, infraestrutura. Aí eu chamo o Guilherme, tá? Aí eu chamo o Guilherme, eu preciso que você me ajude. Eu não sou a melhor pessoa no mundo para falar sobre estruturas, apesar de ter começado trabalhando na área de estruturas. Mas não é a área que eu decidi me especializar. Então aí eu ligo pro Renato. Eu digo, Renato, tô fazendo implementação aqui e preciso de um trabalho de estruturas. E aí a pergunta do Alexander é exatamente relacionada a isso. Como é que eu avalio, tá, a qualidade de um parceiro de projeto para esses usos do BIM específico? Então eu tô fazendo implementação, eu preciso de alguém para trabalhar com BIM 4D. Então como é que você avalia isso? É difícil você ter essa avaliação através de um currículo, né? O pessoal vai te mandar um currículo, só que o que acontece? Eu já fiz implementação, que eu fiz uma certa parceria com um profissional, e esse profissional era muito bom tecnicamente, tá? O que não quer dizer nada, mas ele era muito bom tecnicamente, só que ele não era necessariamente muito bom profissionalmente. Então ele acabou meio que desaparecendo em alguns momentos, e aí sobrou para mim. Então quando você estiver fazendo a implementação BIM, é importante que você tenha uma equipe muito boa. Por isso que eu estou preferindo não pegar algumas implementações, porque eu sei que vão existir áreas ali que a gente não tem equipe para fazer. É simples, a gente não tem o tempo todo do mundo. Então a gente precisa delegar isso para profissionais que a gente confie. E aí como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de um certo relacionamento de curto, médio e longo prazo, tá? Porque você não necessariamente confia, você vai saber que o resultado daquele cara vai funcionar. Então, o que é que você pode analisar? Você pode analisar o histórico profissional daquele profissional, principalmente em termos de portfólio, tá? Eu prefiro portfólio a currículo. Arthur, eu quero uma vaga aí na sua empresa. Não manda currículo não, manda portfólio. Porque o que é que importa para quem está contratando? Importa o seguinte, esse cara sabe resolver meu problema? Sabe. Como é que eu sei se ele sabe? Será que ele já resolveu esse problema antes para alguém? Então é isso que precisa ser discutido, tá? Qual é o portfólio desse profissional? O que é que esse profissional já fez na sua carreira? Então esse é o item 1. Se esse cara tem esse item 1, aí você vai analisar, será que esse cara é bom profissionalmente? Ou seja, será que é uma pessoa responsável? Será que se eu entregar isso na mão dele, ele vai fazer acontecer? Então, se você analisar esses dois pontos, com certeza você vai conseguir ter um resultado bom, tá? Não pensa em currículo, não pense em quantas pós-graduações aquela pessoa tem, porque isso não quer dizer nada, tá? Isso quer dizer que ela já passou por algum processo teórico, mas para a prática, ou seja, para a implementação, a gente precisa não só do conhecimento teórico, mas do conhecimento prático. Não estou dizendo aqui que você vai pegar uma pessoa que não é nem arquiteto nem engenheiro e estudou BIM e já implementou em empresas. Não. Mas você tem que fazer esse balanço, tá? Se a pessoa tem um ótimo trabalho prático, ou seja, de mão na massa, e tem muita teoria, tem mestrado, tem pós-graduação, é melhor você priorizar aquela pessoa, logicamente. Mas eu prefiro priorizar portfólio do que currículo. Espero que isso faça sentido aqui para vocês, tá? Se fizer sentido, vocês falam por aqui, tá? Então, Alexander, outra forma de você avaliar isso é através dos benchmarks, que a gente chama, né? Ou seja, um benchmark é um modelo. O que é que seria um modelo disso? Certificações profissionais. Então, vamos dizer que você vai estar fazendo implementação de Revit, tá? E aí você precisa de algum profissional para fazer aquele treinamento de Revit. Existem algumas certificações no mercado que você pode buscar, porque você vai saber que aquele profissional sabe muito daquele assunto. Por exemplo, tem Arthur e tem, não sei, João aqui do lado. Arthur tem uma certificação profissional da Autodesk em Revit e arquitetura. João não tem. E os dois estão no mesmo patamar ali. Quem é que eu vou preferir? Eu vou preferir o Arthur. Por quê? Porque ele já passou por um benchmark, ele já fez uma prova estruturada que vai mostrar, ao final das contas, que ele tem conhecimento sobre aquela prova. Aquele conteúdo específico, tá? Então, você pode utilizar dessas provas de benchmark. Outro exemplo, se você está pensando em Autodesk especificamente. Eu já fui um ACI. O que é ACI? É Autodesk Certified Instructor, ou seja, instrutor certificado Autodesk. Quem é que pode ter essa certificação? Apenas profissionais que são professores de AT6, ou seja, Centros de Treinamento Autorizado Autodesk. Então, se você está fazendo a implementação BIM e você está buscando um profissional para ensinar metodologia Revit, por exemplo, ou Navisworks, então procura um profissional que seja ACI. Se não tiver, claro, você vai para outras análises. Mas se você já tiver alguém que é especialista naquela área e tem uma certificação,
Isso vai te dar um pouco mais de, digamos assim, conhecimento daquele profissional de forma geral para saber que ele vai desempenhar um bom papel. Porque quando a gente faz a prova de ACI para se tornar um instrutor certificado, a gente não estuda apenas o software, a gente tem que estudar ferramentas de como ensinar, ou seja, de como você se comportar em sala de aula, como você ter um melhor resultado final com base nos seus treinamentos. Então pode ser que você tenha mais resultado com um profissional certificado do que não. Mas claro, o custo vai ser mais alto também. Então tudo isso tem que ser balanceado, tá? A Polly falou, legal essa dica do WorkSnaps, lá no trabalho registramos o tempo em planilhas. Pode ser também, tá, Polly? Planilha é legal. O legal do WorkSnaps que eu acho é porque no final das contas ele já cria vários relatórios para você. Você não precisa ficar organizando isso na sua planilha. Então a qualquer momento, agora mesmo, eu posso abrir o meu WorkSnaps aqui e eu posso ver quantas horas a minha equipe da BIM Experts, por exemplo, nós temos 5 profissionais da BIM Experts, eu posso ver quantas horas cada um deles está trabalhando e quais projetos eles estão trabalhando. Então, para mim, como diretor, fica muito bom para eu entrar lá e ver, olha, está sendo gasto muito tempo na criação de conteúdo, mas será que o resultado está bom? E aí eu já começo a tomar decisões com base nisso. Então, pode ser uma ótima dica para vocês. Agora, o WorkSnaps é pago, tá? Se você quiser uma solução gratuita, eu acho que tem o Toggle, T-O-G-G-L, eu acho que funciona assim, tá? Que é uma ferramenta aí adicional que vocês podem testar. A Clébia falou, adoro essas dicas, Arthur, muito obrigado pela participação, tá, Clébia? Ó, minha tia tá aí também, oi tia, beijão. O Lucas Sodré, solução para o Alexander, tenha diversos parceiros e una-se a eles de acordo com os usos do BIM necessários para a implementação. Exatamente, Lucas, é por isso, Lucas também é aluno nosso, e é por isso que a gente criou a nossa comunidade BIM Experts lá, né, para os nossos alunos, exatamente para a gente entender cada um desses profissionais, qual a área específica que eles trabalham, e aí facilitar o nosso processo. Porque eu tenho que fazer uma implementação. Quem é que eu vou chamar? Não sei, eu preciso chamar alguém que eu tenha algum relacionamento, que eu confie no trabalho daquela pessoa. Então, Lucas, você faz parte da comunidade BIM Experts, coloca lá seus serviços, tá? Publica, divulga teu nome lá. Lembrando, quem não é visto não é lembrado, que fica mais fácil da gente conseguir parceiros aí que trabalhem ali alinhado com o que a gente tá fazendo, tá bom? Então, pessoal, eu tava esperando aqui o nosso co-host, mas ele não pôde aparecer aqui, então eu vou deixar para falar um pouquinho sobre esse nosso trabalho de parceria aqui dessas lives na nossa próxima live da quinta-feira que vem, tá? E aí na próxima live a gente já divulga quem vai ser essa pessoa. Alguém tem ideia aqui quem é que vai estar dividindo esse espaço aqui comigo? Então qual é a ideia dessas lives, tá? Toda quinta-feira a gente vai trazer aqui alguns temas para vocês, a gente vai bater um papo. Hoje, como é a inicial, eu falei um pouquinho de o que era a BIM Experts, né? Que é exatamente uma empresa com foco em ajudar arquitetos e engenheiros a implementar e vender serviços BIM através aí de conteúdos, eventos que a gente realiza e cursos que a gente faz. E a nossa visão geral é exatamente difundir o BIM no Brasil. Então, isso é que a gente é apaixonado por fazer. Então, se você tem um objetivo similar, fala com a gente que com certeza a gente pode criar coisas juntos aí. E aí a gente falou um pouquinho de conteúdo. Hoje fui só eu, mas na próxima vai ser eu e alguém, que a gente vai fazer um debate aqui, até porque, pessoal, a Mariana Macedo ela fez uma publicação no nosso blog falando dos os cegos e o elefante. Eu não sei se alguém aqui já leu essa publicação. Mas basicamente imagina aí, vários profissionais cegos, que eles não conseguem ver, e tem um elefante. E aí cada um tá pegando uma parte do elefante. Um pega no rabo, outro pega na coxa, outro pega, não sei, no rosto do elefante. E aí cada um tem uma visão diferente através do tato, né? Então ele pode dizer, nossa, esse elefante ele é macio, né? O cara tá pegando o rabo, o outro diz, não, é muito rígido. Então, o que é que acontece com essa análise que a Mariana fez, né? Acontece que cada profissional, ele tá em um determinado ponto diferente desse elefante, que é o BIM. E cada um desses profissionais vai ter uma visão diferente também. Por isso que não adianta vocês estarem, por exemplo, vou estudar BIM só com o Arthur. Você vai estar tendo a visão do Arthur, que é uma visão limitada, é uma visão ali da área que eu estou inserido. Então por isso que é bom esse nosso senso de comunidade, por quê? Porque cada um vai trazer uma pecinha ali e tudo isso vai se encaixar em algo muito maior, em algo muito mais completo, que vai aí nos dar diferentes perspectivas da visão daquele grande elefante que é o nosso BIM, né? Então por isso que a gente vai estar dividindo esse espaço aqui, então vai estar eu e outra pessoa, e aí nós vamos estar debatendo visões diferentes. A gente adora fazer debate, por quê? Porque eu tenho uma visão e essa pessoa diz, mas eu tenho uma visão diferente. A gente começa a discutir sobre isso. Então isso é o que cria, eu acho que mais conhecimento e mais aí maturidade para a gente fazer nossas implementações, tá? O Gabriel falou que tem o Clockify também, que é muito bom, tá? Que é mais uma ferramenta aí para que você faça análise do seu tempo.
A Samira Miss falou que gostou muito dessa dica de portfólio, do conjunto Mão na Massa e Conhecimento, exatamente. Portfólio para mim é tudo, tá? Porque não adianta você ter 30 mil pós-graduações se você nunca fez uma implementação. Então, eu como um contratante, por exemplo, vou preferir alguém que já tem experiência com implementações do que alguém que nunca fez. E aí, lembrando, pessoal, conhecimento, ele é só poder em potencial. E aí, é exatamente a prática, a mão na massa que vai tornar aquilo em poder, em ação. Então, se você tem muito conhecimento, bom, mas aplique esse conhecimento. Não deixe ele só na tua cabeça. E essa é a diferença de quem tem muito portfólio para quem tem muito currículo. Então, se você está trabalhando muito no teu currículo, é muito bom para a área acadêmica, tá? Mas se você for para o mercado de trabalho, o currículo ele é um complemento, mas o portfólio acaba sendo mais importante, porque quem está contratando, ele está contratando para resolver um problema específico. E ele quer ver se você já fez muito aquilo. É o caso de licitações, né? Você vai para uma licitação, o cara vai pedir aí, qual é o seu acervo técnico? Ou seja, não é teu currículo, é teu portfólio. Então, continuando aqui, a Cláudia deu um legal, o Lucas Sodré falou a Mariana, Guilherme, Renato, Ricardo, sendo dos próximos capítulos. Sim, é uma dessas pessoas que você listou aí, tá, Lucas? Mas aí vamos ver quem é que vai estar aqui nas próximas. E a Bárbara falou, é ótimo, enfim. Então, pessoal, é isso, tá? A gente falou um pouquinho da Bean Experts para principalmente nossos novos seguidores aí. A gente tá voltando desses canais aqui pós-Covid e acabou que o nosso planejamento anual, assim como o planejamento anual de eu acho que 99,9% do nosso mercado, quebrou, porque quem imaginaria que esse ano ia ser como tá, né? Quem imaginaria que a gente ia ter Covid, que a gente ia ter esse monte de loucura que está acontecendo e muitas mudanças, não apenas profissionais, mas pessoais também, na forma que a gente trabalha, ansiedade, tem muita coisa que mudou esse ano. Então a gente está fazendo algumas adaptações, algumas alterações. E só lembrando para o pessoal que chegou agora ao final, aqui na Bean Experts nós temos 3 níveis de conteúdo. Nós temos todo o conteúdo que a gente divulga nas nossas redes sociais, gratuito. Vai no nosso YouTube, tá todas as semanas Bean Experts, podcast, tá bate-papo com profissionais, tem muita coisa legal lá. Inclusive, um novo podcast foi lançado hoje, que é o Hey Henry, que é um bate-papo que a gente teve com o Maurício, Mariana, Maurício, Fernanda e Larissa, sobre esse trabalho que eles apresentaram nesse evento, que é um evento internacional. Um bate-papo muito legal que tá lá. Nós temos muito material aqui no nosso próprio Instagram, tá? E aí, se você quiser ir além, se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho que a gente faz de forma mais engajada, a gente tem aí a nossa lista de e-mail, que a gente manda alguns materiais mais complementares, a gente está readaptando essa nossa lista essa semana. E temos também o nosso Tele, que eu não posso falar o nome inteiro aqui, mas o grupo do Tele tem o link aqui no próprio Instagram, para vocês entrarem. Lá a gente fala um pouco mais close, né, mais próximo de vocês, algumas coisas que a gente não está sempre divulgando no nosso Instagram. E aí o terceiro nível é os nossos cursos, né? Temos o Bean AV aí, que temos vários alunos aqui. Um abraço para todo mundo, para vocês. Então é isso, eu queria, com essas palavras, finalizar essa live de hoje e dizer que, pessoal, na Bean Experts a gente é uma comunidade. Todos vocês são Bean Experts, somos uma família e ninguém faz Bean sozinho. A gente, para ser bem inserido nessa área, a gente precisa realmente compartilhar, porque tudo é um encaixe de peças, tá? Não adianta você ser a melhor peça se você não tem os encaixes perfeitos. Então, por isso que essa comunidade, ela foi criada com esse objetivo. A Bean Experts tem essa visão, essa missão de difundir o Bean no Brasil. Então, nós queremos vocês juntos levantando essa bandeira conosco. Então, próxima quinta-feira, estaremos eu e alguém aqui. E a gente vai ter muitos papos legais. Para quem está registrado na nossa lista de e-mail, a gente vai mandar as informações dos temas por lá. E para se registrar, entra no nosso site, tá? beanexperts.com.br, vai ter um espaço lá dizendo, registra aqui, e aí vocês vão receber essas mensagens. Então, um abraço para todos vocês, tá? Uma ótima noite aí no Brasil, né? Aqui meu dia tá só começando, vou começar a trabalhar agora. E a gente se vê nas próximas oportunidades. Olha o Danilo aí, um abraço Danilo, Ademir, Fábio. Ana Lúcia falou, o momento certo para se aprofundar em BIM. Com certeza, e não só o momento certo, pensem no custo de oportunidade. Se você não começar agora, você só vai estar pronto daqui a 3 anos, 2 anos, não sei. E quando você chegar lá, talvez o mercado já esteja começando a saturar. Então, se você não começou ainda, começa rápido. Por quê? Porque quem está na crista da onda vai colher mais benefícios quando essa coisa explodir. Já está começando a explodir no Brasil, tá, pessoal? Então é isso, tá? Um abraço para todos vocês, ótima live. Sucesso, a gente se fala na próxima semana. Valeu!